saber aproveitar o processo de cada momento da sua vida pode ser algo muito importante para você. A gente acaba visando muito o objetivo e não significa que o objetivo não seja importante, que muitas vezes é algo que vai nos trazer motivação, inspiração e fazendo com que a gente encontre maneiras de buscar aquilo. Mas quando você olha o processo, a jornada, a caminhada para chegar até aquele objetivo, você inconscientemente faz do processo algo chato, como se ele fosse algo ruim. Muitas vezes pode ser doloroso. A questão não é essa. A questão é você se adaptar ao processo, por mais difícil que seja muitas vezes, mas você encontrar uma adaptação para que o processo seja algo leve. E é por isso que o próprio processo, a própria jornada para chegar até o objetivo é o que realmente se torna valioso. É onde você vai aprender, você vai viver as experiências e você vai se aperfeiçoar, você vai melhorar, você vai evoluir para que você consiga chegar naquele objetivo. Então, a verdadeira pérola está no processo, na jornada, onde você literalmente constrói algo, você se lapida. Aquela pedra bruta é lapidada. São situações que você acaba se conhecendo muito. Essa percepção é algo que precisa ter uma certa atenção, porque a gente acaba vivendo muito no automático e quando a gente tem um objetivo em mente, a gente quer muito conquistar alguma coisa, a gente acaba indo de maneira muito rápida, muito focada e muitas vezes nessa hora o foco é muito bom, mas ter um pouco de crítica e observar as coisas ao seu redor, se observar na maneira como você está agindo, as atividades que você está executando em prol do seu objetivo também é muito importante para que você perceba o que é que você está fazendo e se você realmente está conseguindo aproveitar o processo para que aquilo não se torne algo tão denso assim na sua vida e que você consiga viver aquele processo que, ainda que seja muito difícil muitas vezes, dependendo das circunstâncias na sua vida, você consiga levar isso de uma maneira mais leve, você consiga encontrar mais vontade, mais determinação naquele processo, naquelas atividades que você acaba executando. Provavelmente você vai sentir um certo tédio em algum momento, você pode sentir aquela repetição de atividades como disciplina de uma maneira chata, porque você repete aquilo muito, que é uma coisa necessária. Então essa percepção mais apurada em relação ao processo pode te trazer uma certa leveza, uma certa compreensão que te faça ver o processo de uma maneira mais profunda, faça com que esse processo, toda essa jornada, para que você chegue em determinado local, em determinado objetivo, não se torne algo tão maçante assim, não se torne uma pressão tão grande na sua vida. Porque na maioria das vezes é o que acontece nas nossas vidas. Nós buscamos algo, nós almejamos algo e muitas vezes é o mínimo. Dependendo da sua situação, para conseguir o mínimo é algo muito difícil. A gente tem que dar o nosso suor, a gente tem que realmente fazer coisas impossíveis para que a gente consiga ter o mínimo muitas vezes. Eu vim aqui numa região onde é um pouco afastada de onde eu moro. Eu pedalei aí uns 15 quilômetros a 20 quilômetros. Eu subi aqui uma parte aqui da serra, desci em uma outra região, dei um mergulho na praia, onde é uma região bem bonita. Eu posso até deixar um take para vocês verem bem rápido. E aí depois eu vim aqui no caminho de volta para voltar para casa. Eu estava indo para casa já com bicicleta. E aí eu vi uma trilha aqui do lado da estrada. Eu vim andando pelas pedras ali. E aí eu vim parar aqui, estou aqui de boa agora. E eu senti que eu precisava transmitir essa reflexão. Eu estava pensando sobre isso, né? Até porque é algo que linka muito bem com o que eu estou falando, que é a questão da jornada, do caminho, né? Eu estava ali no caminho e tal. E geralmente quando eu tenho tempo é algo que eu gosto de fazer muito. Vou fazer algum tipo de passeio nesse estilo. Eu gosto muito de estar na natureza, esse tipo de ambiente me agrada muito. Então eu vinha refletindo muito sobre isso, essa questão da jornada, né? O processo, que muitas vezes é muito estressante,
até a gente visa muito o objetivo, porque a gente quer muito o objetivo, e isso não é errado, mas eu acho que olhar o processo de uma maneira diferente e tentar enxergar isso de uma maneira um pouco mais diferente. Só onde o meu óculos foi parar, cara. Nossa, cara, se ele tivesse caído mais pra ali, ó, já era. Eu não ia nem conseguir pegar. Espero que não tenha arranhado, cara. Nossa, velho. Cara, agora eu vou... Agora com toda a certeza do mundo eu vou guardar ele. Cara, que susto, velho. Aí você deve estar se perguntando, pô, cara, por que você não tá com o óculos na cara? Quando vou gravar, fica fazendo muito reflexo no óculos e aí fica estranho. Aí eu acabo tirando. Só que eu coloquei num ambiente nada seguro, né? Bom, continuando, depois desse susto maravilhoso, né? E aí é o seguinte, então assim, quando você tem um olhar um pouco mais crítico, mais profundo sobre o processo que você está vivendo, a jornada que você está caminhando para chegar em determinado objetivo, seja qual for o objetivo que você tem em mente, sabe? Às vezes viver uma vida de boa, sabe? Sem ter que se preocupar muito, sem estar o tempo todo se estressando, né? Independente do objetivo que você tenha. Tentar fazer do processo algo que te impulsione cada vez mais e que não seja simplesmente algo que te levou ao teu objetivo, que é o que vai acontecer basicamente na lógica, é o processo que vai te levar até o objetivo, como você viveu o processo. Mas você fazer do processo algo muito mais profundo, algo muito mais complexo, porque é no processo onde você viveu as experiências, onde você realmente aprendeu o que você tinha que aprender, onde você errou, onde você acertou, onde você teve momentos que só você sabe que você passou, só você sabe dos mínimos detalhes. Então é algo que se torna muito rico e, apesar de muitas vezes ser doloroso, alguns momentos do processo, desse desenrolar do processo, a gente pode tentar fazer com que essa dor seja o nosso combustível, para que a gente fique com mais força ainda, para que a gente consiga continuar caminhando, continuar seguindo e fazendo o que tem que ser feito para que a gente consiga realizar o que a gente quer. Então, assim, o processo, ele é tão importante quanto o objetivo. O objetivo, ele vai ser uma consequência do que você já está fazendo. As vivências desse processo têm muito mais peso do que qualquer outra coisa, porque é onde você se constrói, é onde você se conhece muito, é onde você aprende muito de si mesmo, sabe? É onde você vai quebrar a cara, você vai descobrir as coisas que você gosta, que você não gosta, você acaba realmente se conhecendo muito. Isso é praticamente natural de um processo bem vivido, onde você está totalmente presente vivendo aquilo. E esse fator de estar presente, tentar estar presente no momento, no processo, é algo que ajuda bastante você a ter esse olhar mais profundo sobre o processo também, para que você consiga ver o processo como algo que vai ser benéfico para você. E quando eu falo sobre tentar extrair algo bom, até mesmo quando você tem sofrimento, tem dor durante o processo, durante o percurso, para poder alcançar o objetivo, isso não é uma apologia à dor, ao sofrimento, de maneira alguma, pois isso é algo que eu odeio também. E vai ter pessoas que vão dizer, ah, mas certas coisas são necessárias. Eu já não vou entrar nesse assunto porque isso é algo muito complexo, sabe? Eu acho que muitas coisas não deveriam ser como são, mas são como são. A gente está falando da realidade, dos fatos. Então não adianta ficar imaginando como que seria, como que não seria. Mas, no fundo, eu gostaria que muitas coisas fossem diferentes. Em alguns momentos do processo que você está vivendo, a dor ou o sofrimento que você vai sentir em algum momento, não é que isso vai te ensinar. Porque não é essas situações que te ensinam. É um conjunto de coisas. O que vai realmente te fazer aprender é você mesmo, a sua linha de pensamento em relação à vida e a maneira como você reage às situações da vida,
e você passa por uma situação dessa de sofrimento ou dor durante o processo da sua vida, é essa sua mentalidade que vai fazer você ter um pensamento de aprendizado com a situação. Não é só a situação em si, não é só aquele momento chato, sabe, que te deixa triste, ou vice-versa também, um momento de vitória, né? Um momento que vai te trazer alegria, seja o que for. A maneira como você vai reagir também está ligada à sua mentalidade em relação à vida. E a maneira como você vai interpretar isso vai fazer com que você tenha um certo aprendizado sobre o processo que você está vivendo também. Na medida do possível, tenta fazer com que a sua compreensão em relação à sua realidade que você vive, pois cada um sabe a realidade que vive, tenta fazer com que o processo não seja tão pesado assim, sabe? Na medida do possível, porque a gente tem que tentar ser um pouco mais leve com a gente mesmo. Essa própria compreensão de ter um olhar mais profundo em relação ao processo pode sim trazer uma certa clareza para que você consiga pegar mais leve consigo mesmo, porque às vezes é automático a gente botar muita pressão na gente quando a gente está fazendo algo, porque a gente quer muito conquistar alguma coisa, a gente quer muito conquistar aquele objetivo, então a gente acaba se pressionando muito. Isso às vezes acontece naturalmente. Quando é algo que beira a disciplina, é realmente extremamente necessário para que você tenha uma constância e você tenha aquilo de uma maneira muito forte, né? Para que você siga aquilo com muita vontade. Mas a partir do momento que você começa a se pressionar de uma maneira que não é saudável para você mesmo, isso acaba te atrapalhando mais do que te ajudando. Então, em vez disso ser bom para você, vai ser ruim, porque você está se pressionando tanto, você está sendo tão pesado consigo mesmo, que quando acontece algo fora do contexto, né, algo que não estava dentro dos conformes, você acaba ficando muito frustrado, você acaba sendo muito incompreensível consigo mesmo, sabe? E cara, você não pode fazer isso, velho, você não pode fazer isso porque você, muitas vezes, na vida, na verdade, no final das contas, nós só temos a nós mesmos. A gente sabe dos nossos detalhes mais ínfimos, a gente sabe as emoções, os pensamentos e as reflexões que nós vivemos em determinadas circunstâncias desde a nossa infância. Só nós sabemos dos nossos ínfimos detalhes. Então, tenta pegar mais leve consigo mesmo, sabe? Se você quer se disciplinar, se disciplina, mas seja compreensivo consigo mesmo também, sabe? Se abrace, entende? Se compreenda também. Não é você simplesmente ligar o foda-se e ser duro consigo mesmo. Abrace a disciplina, faça o que tem que ser feito em relação ao que você quer, ao que você acredita, mas seja compreensivo consigo mesmo também, porque isso aí é o mínimo. Se você não se tratar de uma maneira que você gostaria de ser tratado, cara, você for ficar esperando isso vir de alguém, de algo externo, meu amigo, eu sinceramente não sei. Não espere isso de ninguém. Faça por você mesmo. Faça pra você. Às vezes, cara, durante várias situações da vida, principalmente em âmbitos de trabalho, a gente acaba entregando tanto, sabe? Tanta criatividade, tanto esforço. A gente faz tantas coisas para poder entregar determinadas atividades. Por que não fazer isso para nós mesmos? Por que eu não posso fazer isso para mim com a mesma força, cara? Com a mesma determinação que eu posso entregar isso para projetos de outras pessoas? Por que eu não posso fazer isso para mim também? Entende? Eu sei que na prática é um pouco mais complexo, mas a ideia é essa. Simples assim, a ideia é essa. Na prática sempre tudo vai ser mais difícil, mas a ideia principal na teoria é essa. Você colocar isso em prática, executar, ter isso em mente, vai fazer com que você tenha isso de maneira mais clara. Se você não fizer isso para você mesmo, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Pare para pensar, bote o pé no chão, reflita com seriedade, seja crítico, analise o que tem ao seu redor e faça o que tem que ser feito.
faça o que tem que ser feito pra você mesmo. É pra você, velho. É pra você. E é isso aí, cara. Eu acho que eu já falei demais aqui. Se vacilar, cara, eu saio falando um monte. É isso mesmo.